Fala nação, muito boa noite. Flamengo aí que ganhou ontem do Atlético Paranaense por 2-1 de virada, primeiro jogo no Maracanã. E aí vamos repercutir o que a imprensa esportiva tem a falar desse confronto aí. O Flamengo ontem praticamente dominou todo o jogo e o Atlético jogou na retranca. Então, créditos ao canal ESPN Brasil, link na descrição e se inscreve no canal, dá aquele like, se inscreve se não for inscrito para acompanhar todas as notícias aí do Mengão. Então bora lá pro vídeo que tá top. Mas, gente, levou um susto ontem no Maracanã com o Atlético Paranaense abrindo o placar entre 5 e 6 minutos de jogo, mas pode colocar as imagens na tela porque tem um nome para destacar. Arrascaeta, a liderança dessa equipe pelo segundo jogo consecutivo, chamou a responsazinho e fez o Flamengo dar a resposta que precisava. A gente pode daqui a pouco falar da postura do Furacão também, né? Mas começar pelo mandante e vitorioso Flamengozinho. Sim, um jogo, eu que gosto muito de tática, né? A gente analisando taticamente, foi muito aquilo que no pré-jogo a gente estava falando. Eu tinha dúvida do Canóbio jogar, porque ele saiu do último jogo com um problema muscular, e olha que ele jogou bem, né? Ele não só jogou, mas jogou bem. Além do gol, taticamente contribuindo muito. O Atlético Paranaense, ele faz o seu gol, mas já era uma estratégia mais reativa, né? Com os três zagueiros. Não começa o Kelvin, né? E nem o Christian, que eu pensei que jogaria pelas laterais, pelas alas, né? E não foi. Mas assim, recuou ainda mais. O Flamengo veio para cima, tinha que propor o jogo, já tem essa característica, Maracanã lotado, né? E o Arrascaeta, ele ficou com dificuldade de encontrar o espaço, porque a formação tática que o Sampaoli escolhe, na minha opinião, não foi a ideal para tentar furar o bloqueio. Sem um jogador de lado de velocidade. Tinha o Wesley que chegava muito pela direita e o Ayrton Lucas pela esquerda. Mas montado o Atlético Paranaense atrás, com uma linha de 5, mais 4 jogadores na frente, e o Vitor Roque, que ainda voltava até a intermediária defensiva. Então era um paredão, um bloqueio, dificuldade. Achei o Gerson também fora ali de sintonia, não estava encontrando espaço, jogando como um meia mais adiantado, que acabou que ele nos surpreendeu, porque a gente falava que seria Thiago Maia e o Pulgar, e não foi, né? Foi o Vitor Hugo. O Pulgar, né? Foi o Vitor Hugo um pouquinho mais à frente ali, com Everton Ribeiro, ficou muita gente no meio, por dentro. Então facilitou essa marcação, ficou complicado o primeiro tempo, muito difícil. Ele volta para o segundo tempo, não mexe nos nomes, mas mexe no posicionamento. Ele traz o Gerson um pouquinho mais para trás, né? Faz um triângulo ali, né? Fica o Pulgar mais como primeiro volante mesmo. Aí o Vitor Hugo pela direita, o Gerson pela esquerda e o Everton Ribeiro com a Arrascaeta um pouquinho mais à frente. Dá uma melhorada, mas a verdade é que quando ele mexe, entra Bruno Henrique, que dá amplitude, o time busca o empate ainda, porque o Arrascaeta realmente, ele mesmo marcado, ele chama a responsabilidade, ele se movimenta, ele vai para o drible, ele pega entre linhas e vai para cima, tenta buscar um espaço e nessa jogada sofre um pênalti, né? Que vai aí o empate com o gol do Pedro. Agora, a entrada do Bruno Henrique, para mim, que foi fundamental para a virada e para dar mais espaço no ataque do Flamengo. Na minha concepção, era a escalação para mim de início, com o Bruno Henrique abrindo mão de um jogador de meio. Para mim também. Tem uma coisa, a gente até conversava ontem no nosso grupo, né? Tem um grupo aqui, todo mundo, e a gente fica batendo papo ali. Eu já tinha falado isso semana passada e para mim é muito claro. O Gerson é o Coringa. Ele pode jogar em vários lugares e ontem ele jogou em 3 lugares diferentes no mesmo jogo. Quando o Sampaoli adapta para o Gerson jogar caindo pela meia esquerda, todo mundo ao redor dele precisa se adaptar. O Ayrton não pode subir tanto, o Arrascaeta não pode cair tanto por ali, não pode ter um ponto esquerdo como é o Bruno Henrique. Quando o Gerson vem para o meio e é recuado para segundo volante, é que sai o gol com a bola rolando. Mas ele aparece como elemento surpresa. Sim. Naquela faixa, no bico da grande área. E aí as triangulações surgem. Por quê? Porque vem o Gerson, vem o lateral esquerdo e vem o ponto esquerda. Você trabalha com os 3, o Gerson fazendo esse trabalho da lateral e o Flamengo começa a encontrar espaço. Teve um pênalti,
Sim. Pênalti. O árbitro não viu no jogo, viu no VAR, deu a penalidade máxima. O segundo gol marcado pelo Flamengo, o goleiro, que é ótimo, o Bento, saiu mal. Se é para sair, vai na bola. O goleiro sai para decidir. O goleiro não sai para esperar o que vai acontecer. O goleiro não dá para esperar o que vai acontecer. O goleiro tem que sair para decidir. E ele não saiu para decidir. Ficou no meio do caminho. E no meio do caminho apareceu o Bruno Henrique, só cumprimentou. Queixo no peito. Manual da boa cabeçada, é isso? Como diria Dada Malandro, você tem três possibilidades de cabecear. Aí a bola, Queixo no ombro. foi do Arrascaeta, né? Muito boa também. A bola sensacional. Muito boa também. Não, o Arrascaeta... Falar do Arrascaeta, sou suspeito. A bola caindo lá no segundo pau. Não estou querendo defender o Bento, não. Assim, concordo. Ele tenta sair, mas a batida do Arrascaeta e essa bola mais baixa ficou difícil para ele chegar na bola também. E o Bruno Henrique... cabeceio de atacante, né? Canto contrário do goleiro. Sensacional. O Bruno Henrique chega inteiro na jogada. E o Fernandinho ainda tenta ali, no ombro a ombro, tirar o Bruno Henrique. Mas o Bruno Henrique é forte, que é um trator, né? E o Fernandinho hoje, ele não gostou do pênalti, claro, ele deu uma ironizada aqui. Poderia não ter. Ele fala pênalti, não é duvidoso. Quer colocar a tela, já que o Mauro está citando? A gente lê certinho o que o Fernandinho falou na saída do campo. Eu não achei que foi muito feliz a declaração dele, não. Jogador experiente, eu entendi a estratégia do Atlético. E essa história de bola parada lá. A postura defensiva foi muito bem organizada. Os 2 gols que nós tomamos, em um pênalti um pouco duvidoso, depois da bola parada. É um resultado que podemos reverter em Curitiba, ok, pode mesmo. Agora, essa história de tomar gol de bola parada, né? A gente já discutiu tanto isso, né? Os caras treinam para fazer gol de bola parada, para escanteio, falta, né? Mas os outros treinam para não tomar. Alguém achou que não foi pênalti? Ele está dizendo ali. Não, vocês aqui. Não, achamos que foi, sim. Eu vi que foi no meio da canela. Demorou um pouquinho para ele cair, o Arrascaeta e tal, mas depois ele falou, acho que deu aquele seguro dele. Acho que é por isso que ele fala um pouco duvidoso, né? Por causa da demora do Arrascaeta para cair, não é isso? A demora... Mas o quê? Tinha que quebrar a perna do Arrascaeta para ser pênalti? Então, não. Calma, Daniela. Acho que assim, não é assim, calma, Daniela. No campo o juiz não dá, gente. Como o juiz não dá no campo, aí vai pro VAR. Aí o cara dá essa declaração, bem normal. Foi pênalti? Foi pênalti, porque tem o contato, tem. Assim, agora se botar em câmera lenta, você vê que o Arrascaeta bate... toma pancada, não cai depois que ele cai. Mas, assim, vai pro VAR, é nítido que o Matheus acerta ele, né? Aí o cara experiente, aquilo que o Pascoal falou, ele já tá jogando pro próximo jogo. Foi um pouco duvidoso, hein? Vamos ver lá na arena e tal. Faz parte já pro próximo jogo. Agora, a gente falava muito ontem que deveriam ser 2 volantes. Tocou. Não continua a imagem. A gente repete, vai passar de novo. E ontem aí, o Zinho, acho que você também, né? Vocês queriam ou o Cebolinha ou o Bruno ali na frente já com 2. Cara, sabe o que é E eu disse assim, parece que ele vai mudar, vai jogar com 2 volantes, com a Arrascaeta de um lado, o Everton Ribeiro do outro e tal. E só o Pedro ali. E foi o que ele fez. Não quer dizer que ele fez certo, né? Sim. Porque cada vez mais... a gente está vendo uma evolução no Bruno Henrique que vai ficando difícil tirar ele do... Vai ficando muito difícil tirar ele do time, né? Aí, Zinho, a imagem que o Zinho queria, Mauro, só pra gente voltar nesse assunto aí, que eu quero falar disso também, mas a imagem que o Zinho queria. Aí, Zinho, é duvidoso? Não. Como diz o Simon, vai pro VAR, câmera lenta, beijo de vó é agressão. Não tem nem o que falar. Então você tá concordando com o Fernandinho, é isso? Pênalti. Bom. Então é isso. Não. Foi pênalti. O que eu tô fazendo a leitura do outro lado é que, como precisou do VAR, sim, e ele faz essa leitura com a Arrascaeta, demora para cair, ele fala essa palavra meio duvidoso. Se equivocou, porque foi pênalti.
Perfeito. O Mauro tocou num ponto interessante aqui, né? Ele entra ali com os 3 volantes, o Gerson mais adiantado, mais volante. Quando precisou ele modificar o jogo, que ele chama o Bruno Henrique, tinha um pessoal torcendo pro Flamengo, vendo o jogo perto de mim, que falou assim, esse jogo é pro Cebolinha, porque era o jogo de achar espaço, era o jogo do drible, do espaço curto. O Bruno Henrique é mais de velocidade, de arranque e tal. Mas ainda assim é ele que resolve. Pascoal, acho que tá ficando ruim pro Tipolino, hein? Não, é porque o Bruno Henrique tem uma característica muito interessante, né? Que é de definição dentro da grande área. Ele tem algumas possibilidades muito boas, que é o drible, a velocidade, o arranque. E aqui é uma vertente que é espetacular, que é o cabeceio. A postura dele dentro da grande área. Primeiro que ele tem uma impulsão espetacular. O Bruno Henrique ele não precisa vir correndo em direção à bola para cabecear. Um impulso para poder cabecear a bola. Ele parado sobe demais e acaba cabeceando muito bem. Então, é um jogador que para mim é espetacular, para mim é um grande reforço que o Flamengo encontrou ainda nessa temporada. O Flamengo contratou um bom jogador, o Luiz Araújo entrou bem, deu um passe para o Bruno Henrique fazer o gol, muito bom, né? Entrou bem, quer dizer, já é o primeiro momento, dar um passe como esse ajuda, e tudo que o Flamengo hoje apresentou, o Rossi, o goleiro, então, tudo isso que o Flamengo está fazendo motiva ainda mais a torcida e os caras entram de campo, porque todo mundo quer arrumar um espaço para jogar, né? Então, a gente fica com essa expectativa de que o Flamengo ainda possa melhorar, mas eu não acho que esse jogo está resolvido, não. Eu não acho que esse jogo está resolvido, não. E ele vai ter que jogar na partida de volta. Vai ter que jogar semana que vem, porque o Flamengo vai precisar do Bruno Henrique no jogo lá. Porque lá o jogo é muito mais físico, vai ter o aspecto físico, o contato. Olha como que sobe o Bruno. Passou da bola nesse lance aí, teve que até acertar o corpo para fazer... Não, primeiro que ele não é baixo, né? Ele é um jogador alto. E tem uma impulsão impressionante. Então, o Flamengo eu disse e repito, eu acho que foi o melhor reforço do ano, foi a volta dele. Você pegar todo mundo, você ter o Bruno voando e com os números que ele mesmo diz que está conseguindo já em termos de velocidade, potência, força. 35, 37, né? Muito veloz e muito bom nessa bola aí. De cruzamentos na área, quantos gols que ele já não fez e gols importantíssimos. Agora, no esquema de ontem, sabe-se lá, se por causa do adversário, ter mais gente no meio campo, etc., botou só o Pedro lá na frente. Agora, tá difícil jogar sem o Bruno Henrique. Vai ficar cada vez mais difícil jogar sem ele estando nisso. E aí você passa a ter razão. Por mais que o jogo, mas esse é para drible, para isso, quebrar a linha, não sei o quê. Cebolinha, espera aí que eu vou botar o Bruno primeiro. Porque é a cara do Flamengo, o Bruno Henrique e tal. E aí ele vem em cima dessa posição. Difícil pro Cebolinha mesmo. E o treinador do Flamengo parece que não gostou do gramado também. Uma hora vai jogar o quarteto de 2019. Sim. Vai jogar Arrascaeta, Everton, Gerson, BH e Gabriel, é isso? Eu falei até 5 aqui, né? Já falou o quinteto que você incluiu o Gerson. Eu incluí o Gerson. Que ele incluiu. Mas tá bom, você tá certo. Por isso que eu disse que ontem o time podia... Não, pode falar. Não, que ontem ia ser diferente e tal, mas o Flamengo tende, mesmo com todas essas contratações, a ter isso mesmo. Uma hora você vai ver que o melhor é continuar com o Gabigol ali e não o Pedro, na cabeça do São Paulo, vai ser isso. O Bruno Henrique tem que voltar mesmo, o Gerson tem que jogar mesmo, o Arrascaeta não pode. Só tem uma interrogação, que é o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro que eu ia completar é justamente que ele não foi procurado pelo Flamengo. O conselheiro Miranda mandou mensagem para ele, Dani. Dizendo o quê? Interrogação Everton Ribeiro. Pra mim, né? Mauro Naves. Não, só sobra essa, porque toda hora que você fala... pro Mauro Naves. Vai repetir, e eu acho que ele mandou pro Braz também, por isso que o Braz ainda não renovou, né? E agora tem seis... Não convocou o Everton Ribeiro ainda para uma reunião para renovar. Meses, já pode assinar o pré-contrato. Mas não vai faltar quem o queira, Eu já falei para vocês que tem gente lá no Corinthians que o brilho, o olho brilha. Time aí tem eleição do Everton Ribeiro, hein? Tem gente querendo, né? O filho da Gávea me manda mensagem aqui dizendo que o quarteto esteve por alguns minutos em campo contra o Alca já por esse Flamengo de agora. A memória fica, como brilhante ativa desse pessoal. Pra gente continuar falando do jogo e puxar um pouquinho
Então é isso aí, nação. A gente ouviu aí os comentários de Pascoal, Zinho, Mauro Naves e Dani nessa vitória do Flamengo, né? Bruno Henrique aí realmente tá difícil de não ser colocado como titular. Então vamos aguardar aí. Sábado tem jogo Flamengo e Palmeiras. E até mais. Um abraço.